Aí o pessoal vai entrando aí. Bora lá. Então, turma, essa semana movimentada, né? Tivemos aí mais uma retificação no edital da PGE do Acre. E a retificação não trouxe lá grandes novidades, o que houve foi uma alteração no conteúdo programático, relativo lá à disciplina de direito ambiental. E, na verdade, lá no site da FGV já consta o, o edital, né? Se você entrar lá no site da FGV, ó, e clicar no edital, você já consegue baixar o documento com a retificação, tá? Então, o que é que eu recomendo a vocês que vão fazer o concurso da PGE do Acre? Entrem lá no site da FGV e baixem o edital já retificado, tá certo? Para não ficarem aí com o documento antigo, tá? Quem está no grupo da PGE do Acre, ou seja, está estudando especificamente para essa prova, com plano para essa prova, eu irei, nos próximos dias, incluir alguns temas, e já observando também a modificação, a retificação desse edital, né? Uma das retificações feitas, ela diz respeito justamente à legislação de direito ambiental, né? Constava uma lei de 2008, que era a lei 2024 de 2008, passou a constar uma lei recente de 2025, que foi a lei 4.598, e eu vou incluir também alguns temas que são mais relacionados a questões regionais do direito ambiental, né? E que exigem uma pesquisa um pouco mais aprofundada para a gente tratar sobre eles. Inclusive, essa é uma questão também muito interessante para quem vai fazer o concurso da PGM de Porto Velho, tá? É uma questão que quem presta concurso, deixa eu só silenciar aqui, pronto, que está dando um eco aqui. Quem presta concurso de procuradorias da região norte, né, que são cidades, de estados ali que fazem parte da Amazônia Legal, tem que estar atento às peculiaridades dessa região, porque além de serem cobradas algumas disciplinas que não costumam ser cobradas nos concursos de procuradorias em geral, né, é comum a gente ver nesses concursos a cobrança de direito minerário, a cobrança forte de temas relacionados à reforma agrária, né? Então, na PGE do Pará, esses temas eles foram cobrados com bastante relevância e profundidade. Além disso, esses aspectos relacionados ao direito ambiental e ao direito administrativo, que tem a ver com os biomas, que tem a ver com a relação jurídico-administrativa dessa natureza, ela é relevante para essas procuradorias. Então, esses temas eles serão incluídos, tá, na preparação de quem está se preparando aí para a PGE do Acre e também para quem vai fazer a PGM Porto Velho. Então, quem vai fazer PGE do Acre, fica atento a essas duas coisas. Primeiro, baixa o edital retificado, tá, lá no site da FGV, para não correr o risco aí de pegar alguma legislação equivocada. E preste atenção que eu vou incluir nos próximos dias aí novos temas nos planos de estudo.
E aí a gente vai falar agora sobre a PGM Porto Velho, né? Uma procuradoria excelente, meio fora do radar aí para muita gente, porque sai do eixo aí do sul-sudeste, né? Mas a verdade é que é uma ótima oportunidade, tanto pelo fato de que, por ser meio fora do radar, acaba diminuindo aí essa concorrência tão acirrada, quanto pelo fato de trazer muitas vagas. Ah, Tiago, no edital só são 3 vagas, 2 para ampla concorrência e uma para PCD, mas vai trazer um cadastro de reserva relevante. E, assim como a PGE do Acre, a expectativa é que haja muita rotatividade e existem cargos vagos. Então, a perspectiva é de que chame muita gente, tá? Então, vale a pena ficar atento a este concurso, certo? E aí, eu trouxe, portanto, aqui o edital da PGM Porto Velho para a gente conversar hoje, para a gente destrinchar hoje aqui e saber o que vale a pena, como é a melhor forma da gente se preparar, já pensando nessa procuradoria, para quem que vale, quais são os requisitos, né? Se eu estudo para PGS, para outras procuradorias, eu consigo aproveitar, Thiago, ou não consigo, ou é um estudo muito específico, como é que funciona isso. Então, tudo isso a gente vai tratar aqui na nossa conversa hoje, tá certo? Bora lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está diante de uma procuradoria como essa é que esse não é um edital para estudo genérico. Claro, quem se prepara para procuradorias tem a vantagem de sempre conseguir aproveitar a base. Mas esse é um concurso, eu diria, com um sotaque amazônico. Né? Por quê? Porque nós vamos ver que existe um forte componente local nessa prova. Existem aspectos no edital que mostram que determinados assuntos e temas serão cobrados de forma contundente e que isso vai fazer a diferença na aprovação. Então, o candidato que já tem uma base razoável em procuradorias e que nessa reta final consegue fazer essa preparação com destaque para os aspectos que eu vou revelar, relevar hoje, ele vai conseguir se destacar daquele candidato que acha que essa é uma procuradoria como outra qualquer e vai fazer um estudo, né, entre aspas, normal, um estudo como realiza para as demais procuradorias, tá certo? E aí, a gente já começa, né, trazendo algumas diferenças, algumas distinções aí desse edital para outras procuradorias, né? Aqui eu trouxe aqui os dados do edital, como a remuneração inicial. Se você entrar no site, no Portal da Transparência, eu até trouxe aqui alguns dados, se você colocar no Google Portal da Transparência, PGM Porto Velho, você consegue acessar lá o nome de todos os procuradores e a remuneração. Você vai ver que é uma remuneração praticamente, eu acho que todos os que eu olhei, porque eu não olhei todos, porque eu cansei lá, mas todos os procuradores que eu cliquei lá e que olhei, a remuneração de janeiro e de fevereiro, todos tiveram abate-teto, quer dizer, a remuneração superou o teto constitucional. Então, é realmente um concurso que vale muito a pena sob esse ponto de vista, né? Então, nós vamos ter aí, de acordo com o edital, 3 vagas imediatas, né, sendo 2 para ampla concorrência e uma para pessoas pretas e pardas.
e 20 cadastros de reserva. Né? 20 vagas para cadastro de reserva, e aí, nessas 20 vagas, incluindo todo mundo, incluindo ampla concorrência, pessoas pretas e pardas e PCDs, certo? Então, esses são os números da PGM Porto Velho. Agora, uma coisa interessante que já diferencia um pouco esse concurso da maioria dos concursos que a gente está habituado, diz respeito à classificação. A classificação das fases, a estrutura das fases do concurso. Por quê? Nós vamos ter nesse concurso fase objetiva, fase discursiva, com questões e com a parte prática, né, peça e parecer, e vamos ter também prova oral. Só que nesse concurso da PGM Porto Velho, a prova objetiva, ela não é classificatória, ela é apenas eliminatória. Então, ela não vale como classificação para o final do concurso. Ela vale apenas para saber se você vai ou não fazer a discursiva. Obviamente, isso não quer dizer que basta você não ser reprovado para você fazer a discursiva. Por quê? Porque tem uma cláusula de barreira no edital. Né? Para você não ser reprovado da prova objetiva, você tem que acertar mais de 50% da prova. Ou seja, mais de 50 questões. São 100 questões, A, B, C, D, E. Né? Então, você tem que acertar mais de 50. Mas só passa para a segunda fase os 100 primeiros da prova objetiva. Né? Isso já somando todo mundo, ampla concorrência, PPPs e PCDs. 70 da ampla concorrência, tá? Aqui, 70 da ampla concorrência, 28, desculpe, 70 da ampla concorrência, tá aqui. Agora, eu não coloquei nesse slide. Cadê? São 70 da ampla concorrência, 20 de pessoas pretas e pardas e 10 de PCDs. Pronto, é isso. Então, somando dá 100. 70 da ampla concorrência, 20 de pessoas pretas e pardas e 10 de PCD, pessoas com deficiência, que passam para a fase discursiva. Então, quer dizer, além de você não poder tirar menos de 50, né, o corte, obviamente, deve ser superior a 50, para que você consiga ir para a fase discursiva. Só que essa classificação na prova objetiva, ela não conta para a classificação final do concurso. É essa a diferença, tá? Porque só vai valer a classificação da prova discursiva e da prova oral, além, obviamente, da prova de títulos, tá? As inscrições, elas se iniciam no dia 30 de março. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Elas se iniciam no dia 30 de março e vão até o dia 20 de abril. Tá? Mas a taxa, ela pode ser paga até o dia 11 de maio. Então, ainda tem aí um prazo para você se programar para a taxa, para o pagamento da taxa. Ai, Tiago, eu olhei agora e as passagens estão muito caras. Realmente, as passagens para Porto Velho, elas já são realmente muito caras, pelo fato de ser uma cidade, né, fora do eixo, e tudo mais. Só que nessas últimas semanas, em virtude da alta do petróleo, da guerra lá do Irã e tal, todas as passagens aéreas têm subido de preço assim exponencialmente. Eu vou ter que ir a Brasília no começo do próximo mês e deixei para comprar passagem agora e estou assim arrependidíssimo, porque triplicou de preço do preço habitual. Então, como tem até o dia 20 de abril para se inscrever
e até o dia 11 de maio para pagar a taxa de inscrição, e a prova, primeira fase, só é dia 21 de junho, né? Não se desesperem ainda, né? Quem quiser realmente fazer a prova, vá estudando, vá se planejando e deixe para ver essa questão da passagem mais perto. Pode ser que as condições né, da guerra, do petróleo e tal, melhorem e até lá a gente consiga que esses preços diminuam. Beleza? Mas é isso. Então, a prova, primeira fase objetiva, vai ser no dia 21 de junho e a prova discursiva, que é a segunda fase, são duas provas, né? Uma delas, questões e peça ou parecer, e a outra também, questões e peça ou parecer, P2 e P3, vai ser no dia 17 de julho. Então, aí, quase um mês entre uma e outra, é tempo suficiente para você treinar, para você lapidar a sua técnica de prova discursiva, né? Você dominando o conteúdo, você já fazendo alguma espécie de treino nas semanas anteriores da prova objetiva, é perfeitamente possível, caso você seja aprovado na objetiva e vá fazer a discursiva, utilizar esses 30 dias aí, esses 27 dias, de forma estratégica para chegar bem lá no dia 17 de julho, tá bom? E aí a prova oral, ela só vai ser divulgada depois, né, oportunamente. Aqui estão, portanto, a duração e o formato das provas, tá? Para se ter uma ideia aqui da gestão do tempo, principalmente na preparação, certo? Então, muito importante a gente ter em conta. Olha lá. E aqui, ó, eu trouxe aqui o número de questões por disciplina e eu chamo a atenção para alguns aspectos. O primeiro aspecto, que foge da regra geral das procuradorias, né? Das grandes, pelo menos, das PGEs e das PGMs de capitais, é que nós teremos 10 questões de língua portuguesa. Via de regra, em provas de PGEs e de PGMs de capitais, nós não temos língua portuguesa sendo avaliada na prova objetiva, né? À exceção da PGE do Rio Grande do Sul, que é uma das que cobra português na objetiva. Mas isso não é comum. Aqui, português vai ter 10 questões e ela vale como qualquer uma das outras questões jurídicas, né? Então, isso é relevante para fazer parte aí da estratégia de preparação. Outra coisa relevante que o edital prevê é que não existe mínimo por questão ou por grupo de questões. Então, para você não ser eliminado, você basta, né, fazer mais de 50 questões. Alguns editais trazem a previsão de que o aluno não pode zerar uma disciplina, ou tem que obter no mínimo 40% ou no mínimo 50% em cada grupo de disciplinas. Aqui não traz isso, né? Você obtendo os 50% e estando entre os 100 primeiros, sendo 70 da ampla, 20 de PPP e 10 de PCD, você passa para a fase seguinte, tá? E quanto às questões, nós temos aqui, ó, direito civil, processo civil e empresarial, com 20 questões, né? Então, seria aqui um grupo de disciplinas com um número elevado de questões. Depois nós temos essas outras disciplinas aqui, cada uma com 15 questões: constitucional, administrativo, tributário, trabalho e previdenciário, né? Até aqui, ó, nada
fora do padrão, tudo dentro do esperado para uma prova de procuradorias, né? O que nem sempre é cobrado em procuradorias é direito previdenciário, mas não é uma disciplina fora do radar. O que a gente precisa ter atenção é aqui, ó, no direito ambiental e fundiário. Não que direito ambiental seja novidade em procuradorias, também não é, né? Mas aqui, de acordo com esse edital, e tendo em conta aqueles aspectos que eu já falei, por ser uma cidade que faz parte da Amazônia Legal, por ter todos aqueles aspectos relacionados a ações fundiárias, a ações ambientais, esses temas, eles são cobrados com mais profundidade, eles são cobrados, eles são potencialmente mais relevantes para as fases discursivas e para a prova oral, e além de constarem aqui no direito ambiental e fundiário, muito provavelmente eles vão servir de pano de fundo para questões de outras disciplinas, como constitucional e administrativo, por exemplo. Então, essas nuances, esses aspectos, eles têm que ser observados por quem realmente quer chegar brigando por uma vaga na PGM de Porto Velho, tá certo? Não vale a pena apenas estudar de qualquer jeito, como se fosse uma prova de procuradoria qualquer, né? Aqui eu não coloquei em minúcias, mas, na verdade, o edital, quando ele fala nas disciplinas, em administrativo, ele inclui direito econômico, né? Ele fala em direito administrativo e econômico, e em direito tributário, ele inclui também o direito financeiro, os aspectos do orçamento. Então, no material que eu fiz de apoio para vocês, eu coloquei lá, eu fiz uma seleção dos principais assuntos de cada uma das disciplinas, né, os assuntos mais relevantes para serem estudados, revisados e priorizados para cada uma dessas disciplinas, certo? Então, por exemplo, isso tendo em conta tanto a incidência das provas da SEBRASP em procuradorias, como também tendo em conta essas peculiaridades, né, de ser uma prova do norte do Brasil, de ser uma prova de um estado e de um município que fazem parte da Amazônia Legal, né? Então, na parte de direito constitucional, é muito relevante controle de constitucionalidade, federalismo, repartição de competências, que são temas clássicos de procuradorias. E aí, quando a gente vai para a procuradoria municipal, a autonomia municipal é um tema clássico, né? Direitos fundamentais em colisão com políticas públicas e o aspecto do orçamento, aquela clássica dicotomia entre mínimo existencial e reserva do possível, principalmente com as decisões recentes do STF quanto ao fornecimento de medicamentos, é um tema sempre relevante. Então, isso pode aparecer, né, como um pano de fundo de direito constitucional, de direito financeiro também, em administrativo e econômico, licitações e contratos, é sempre tema que cai em todas as provas, né? E aí, quando a gente passa para parte das procuradorias municipais, outro assunto muito relevante é o das concessões e autorizações de serviços públicos, né? Esse é um tema que faz parte aí do dia a dia das procuradorias municipais, e por aí vai. Eu coloquei lá no material, tá, uma uma lista com os principais temas, 3, 4, às vezes 5 temas de cada disciplina, que eu entendo que são os mais relevantes. E ambiental e fundiário, tendo em conta essas peculiaridades do município de Porto Velho
e do estado de Rondônia, né? Licenciamento ambiental, responsabilidade ambiental, regularização fundiária na Amazônia Legal, são tópicos que o edital traz expressamente e não traz de forma inútil, né? Ele traz porque realmente faz parte do dia a dia de atuação da Procuradoria e as chances de serem cobradas na prova é muito relevante, né? Posse dos bens públicos, desapropriação, terras públicas, terras devolutas, são temas muito relevantes para quem atua na fazenda pública nessa região, tá certo? Então, quem trabalha na região norte, as procuradorias constantemente lidam com esse conflito entre a expansão urbana e a proteção ambiental, né, entre políticas territoriais e populações vulneráveis, entre a questão das populações originárias, dos povos originários, né, e eventual expansão de áreas, sejam públicas ou sejam privadas, sobre as terras desses povos originários, e o saneamento sobre essas áreas, essas regiões, e todo o contexto da Amazônia Legal, a legislação que prevê o que é a Amazônia Legal e quais são os aspectos relacionados a essa definição, né? O que faz parte da Amazônia Legal, o que é relevante conhecer em relação a um município que realmente faz parte dessa região, né? E não apenas um município, uma cidade urbana, por assim dizer, como nos demais países, nos demais estados da federação, tá? Aqui já é uma análise, né, mais à frente do edital, que diz respeito aos aspectos de correção gramatical, né? O SEBRASP classicamente utiliza essa fórmula, que quanto menos linhas o candidato escreve na discursiva, maior peso tem um erro gramatical nessa resposta. Então, aqui, por exemplo, se um candidato escreveu 30 linhas e tem 2 erros gramaticais nessas 30 linhas, ele perdeu de erros gramaticais 0,53. Agora, se ele escreveu 90 linhas, que era o máximo de linhas previsto, por exemplo, e teve os mesmos 2 erros, ele só perdeu 0,17. Né? Então, no SEBRASP, realmente, a quantidade de linhas escritas na fase discursiva faz diferença. Né? E aí, aqui também, mais uma vez, eu chamo a atenção para as peculiaridades da prova, né? O que cai em toda PGM? Licitações, desapropriação, responsabilidade civil do Estado, execução fiscal habitual. Isso a gente sabe que vai cair, né? Agora, lá, a gente tem peculiaridades que já caem em procuradorias municipais, né? Mas lá a gente presta mais atenção ainda por conta desses aspectos que eu já chamei, que eu já relevei aqui, tá certo? Né? Aí trouxe aqui aspectos relacionados à localização da cidade. Então, tanto no direito ambiental, quanto no direito fundiário, quanto no direito constitucional relacionado aos direitos humanos, isso daqui tem que fazer parte da preparação, porque é relevante, tá? E isso daqui também vai fazer a diferença, tenho certeza, nas fases subsequentes. Isso daqui vai ser cobrado nas 3 fases do concurso, tenho certeza disso, tá? Então, tem que ficar atento
desde já, tá? Trouxe aqui alguns aspectos, já para prestar atenção, né? Regularização fundiária na Amazônia Legal, aspectos de ordenamento municipal, tendo em conta essa regularização fundiária, ações possessórias de bens públicos relacionadas à Amazônia, a território amazônico, né? Então, a complexidade desses institutos ela acaba sendo mais acentuada do que a gente está acostumado a estudar nesses assuntos, tá certo? Aqui também mais alguns aspectos a serem observados. Deixa eu só. Tá certo. Estava vendo se o número da súmula tinha saído certo. Né? Aqui já falando de prova oral, já é coisa para pensar bem mais à frente. Né? Aqui a prova de títulos. Tá? Uma coisa que aparece no edital e que muita gente tem perguntado, quer dizer, na verdade, duas coisas, né? A primeira é, professor, precisa de prática para fazer esse concurso? Não precisa, tá? Não precisa comprovar prática jurídica. O edital não traz essa exigência. E a segunda coisa é, precisa, pode exercer advocacia privada? Pode, mas só depois de cumprido o estágio probatório, tá? Durante o estágio probatório, não pode exercer a advocacia privada, tem que exercer com exclusividade o cargo de procurador do município, tá certo? Então, essa aqui é a estratégia que a gente vai buscar na preparação para esse concurso, tá? Janela de inscrição até o dia 20 de abril, lembrando que pode pagar o valor da taxa até o dia 11 de maio, prova objetiva 21 de junho, prova discursiva 26 de julho. Né? Então, tem aí um bom tempo, dá para fazer uma boa reta final. Quem quiser, quem for fazer essa prova e quiser a alteração do plano para a PGM Porto Velho, fale comigo, que eu vou criar um grupo no WhatsApp só para a reta final da PGM Porto Velho, né? E aí, quem tiver nesse grupo, eu vou atualizar o plano para não correr o risco de um fala, o outro fala e acaba ficando perdido. Beleza? Então, quanto à PGM Porto Velho, era isso, meus queridos e minhas queridas. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficaram animados? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Se você entrar no portal da transparência, lá da Prefeitura de Porto Velho, você consegue acessar, ó, você consegue ver o nome de todos os procuradores e consegue ver, inclusive, onde eles estão lotados, ó. Juizado especial, contencioso, procuradoria fiscal, processos disciplinares, etc. Se você clicar no nome do procurador, você consegue ver o ano em que ele foi admitido, por exemplo. Esse procurador aqui foi admitido em 2005, né? Ó, o salário bruto dele em janeiro foi 88, em fevereiro foi 61, né? Tem vantagens pessoais, outras remunerações e tal. Né? E aí você consegue ver as remunerações de todos, né? Então, já dá aquele ânimo aí para quem quiser saber qual é a remuneração real
de um procurador do município de Porto Velho. Savana quer perguntar? Pode perguntar, Savana. Tiago, quem vai fazer as duas? Eu tô aqui do ladinho, vou fazer, né? Pego um ônibus em algumas horas, estou ali em Porto Velho. Vai ter menos de um mês entre IPGE Acre e IPGM Porto Velho. Você vai fazer algum tipo de ajuste de imediato ou realmente após a PGE Acre um intensivão estratégico até a PGM Porto Velho? Eu ainda vou olhar com mais calma o edital de Porto Velho para comparar com o Acre, para ver se tem muita diferença, tá? A depender, aí eu vou decidir se deixo para depois da prova ou se puxo um pouquinho antes, para um pouquinho antes da prova do Acre já fazer isso, certo? Perfeito. Então, eu vou ainda analisar com calma para ver isso daí. Mas dá para fazer tranquilo, tá bom? Alguém mais quer saber mais alguma coisa? Ou não? Belezinha, então. Eu vou mandar no grupo o materialzinho que eu fiz, tá? Falando aqui desse edital. E depois, quando o vídeo for processado, eu vou disponibilizar a gravação para os que não puderam comparecer, tá bom? E qualquer dúvida, me chamem aqui no WhatsApp que a gente vai se falando, beleza? Então, boa noite, um abraço, fiquem com Deus e até logo. Tchau, tchau.